Fala galera, o Grupo Primo lançou o fundo Arca Grão. Mas será que vale a pena investir nesse fundo? O que ele tem de diferencial para os outros? Nesse vídeo a gente vai analisar a fundo ele e vai dizer se realmente vale a pena ou não investir e se a gente investe o nosso dinheiro ou não no fundo Arca Grão. Vinheta! Antes de mais nada, te inscreve aqui no canal e compartilha também com aquele amigo que precisa começar a investir. Curte e ativa o sininho aqui também para receber todos os nossos vídeos. Antes de mais nada, também a gente precisa saber que esse fundo é de previdência privada. E previdência privada, normalmente aí a gente vai ter um foco para o longo prazo, onde a gente pode fazer aportes mensais ou às vezes até em uma única parcela. E tendo isso como esse foco de longo prazo, é como se a gente então tivesse lá um fundo privado, mensalmente a gente fosse fazer os nossos aportes, investimentos, em vez de ter a questão com o INSS, onde a gente vai estar investindo lá, investindo não, né? Mas colocando esse valor em relação ao governo, a gente vai estar numa previdência privada que vai ter um determinado fundo e daqui um pouco de acordo lá com o gestor ou com aquele fundo. Então isso é o primeiro ponto. Como é uma previdência privada, a gente vai ter, assim como todas as outras, escolher um tipo de modalidade, que a gente vai ter lá PGBL ou VGBL. Então isso a gente vai ter que fazer essa escolha. Então no PGBL a gente tem algumas características, como por exemplo, a gente tem até 12% de isenção da nossa renda bruta tributável. Então a gente consegue utilizar isso nesse tipo de modalidade. Também a questão de imposto, ela é sobre todo o valor montante de investimento. E às vezes a gente pode considerar aí para quem faz aí uma declaração completa do imposto de renda. Já no VGBL, a gente tem a renda tributável ali só sobre o lucro e normalmente aí em relação a quem faz uma declaração mais simplificada. Mas isso vai depender muito de cada caso, isso tem que ser analisado e feito essas simulações. Um outro ponto que a gente deve cuidar, então, em relação à previdência privada que a gente vai ter que escolher, então, é o regime de tributação, que ele pode ser regressivo ou progressivo. No progressivo, a gente vai colocar aqui a tabela, então, na tela, a gente tem aí desde uma classe ali que é isenta até 27,5% de acordo com o valor ali tributável. Já no regressivo, a gente vai ter de 35% a 10%, a gente também vai colocar agora aqui na tela, de acordo com o período que a gente tem esse tipo de investimento. Então a gente tem que cuidar isso em relação a essas duas tabelas de regime de tributação. Agora a gente vai mais falar em relação ao fundo Arca. O fundo Arca Grão, ele está muito baseado na estratégia de investimento do Thiago Nigro, que é um dos maiores influencers aí de investimento. No fundo Arca, ele tem um tipo de regra, onde 25% são em ações, 25% é real estates, então aqui a gente considera fundos imobiliários, 25% em caixa, que aí vai pegar CDB, vai pegar outros fundos, e 25% em ativos internacionais, que aí pode pegar os Estados Unidos, ele coloca até a questão de criptomoeda dentro dessa classe de ativos. Então esse é a estratégia dele em relação à Arca, mas a gente vai ver que no fundo é um pouquinho diferente. Isso. No seu fundo, então, galera, ele leva o nome a Arca, mas a alocação é um pouquinho diferente do que ele faz na pessoa física, tá? No fundo, então, o que ele tem? 30% é em ações brasileiras, então são em negócios, e isso é por meio de fundos de ações, tá? Ele não investe diretamente, o fundo não investe diretamente em empresas, ele investe em outros fundos que aí sim investem em empresas, tá? 10% é em fundos imobiliários, aí sim investindo diretamente em fundos imobiliários, 40% é em renda fixa e também investindo em fundos de renda fixa, também não investe diretamente no CDB ou LCI e LCA, ele investe em outros fundos que têm uma carta de renda fixa e 20% em ativos internacionais por meio de ETF. Então também não é feito investimento direto, nem por meio de BDRs, ele pega um ETF que replica o mercado americano e coloca dentro do fundo, tá? Então, essas divisões do fundo. Então, vamos para alguns números dele. Então, a taxa de administração é 0,59%, não é uma taxa alta, é uma das mais baixas do mercado. Lembrando que aqui no Brasil se tem uma crítica muito grande que os nossos fundos cobram taxas altíssimas, de 2%, 0,5%, a grande maioria. Então, é uma taxa baixa sim. Já tem outros fundos de previdência que também cobram taxas baixas, até mais baixas que essa, tá? Mas está considerada ali numa taxa aceitável, uma taxa boa. O investimento mínimo é R$100, então tranquilamente qualquer pessoa aí pode investir, pode começar a investir nesse fundo, e ele tem um tempo de resgate de D+9, ou seja, se eu solicitar hoje o resgate, se conta hoje mais 9 dias, o dinheiro vai estar na minha conta.
também tem uma carência de 60 dias. Então, se eu entrar no fundo hoje, eu vou ter que esperar 60 dias para poder solicitar a retirada, beleza? Não tem taxa de performance, não tem nenhuma outra taxa de saída ou de resgate que alguns fundos costumam ter. Então, essas apenas as taxas que estão envolvidas. E quando a gente olha para o portfólio desse fundo, o que ele tem, galera? Tem 6 fundos de renda fixa, 13 fundos de ações do Brasil, 9 fundos imobiliários e um ETF, é o IVVB11. É o único ETF que tem lá dentro que replica o mercado americano. Eu vou mostrar, na verdade, agora na tela para vocês todo o portfólio deles, né, e onde vocês podem ver com todos os fundos, se alguém quiser analisar fundo por fundo ali dentro do portfólio, tá? Bom, galera, então é só aqui no site, ó, grão.com.br/fundo Arca, já vai abrir essa tela inicial, vocês descem e vão aqui em portfólio, aqui, portfólio Arca Grão. E aí vai abrir o portfólio deles. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Então aqui a gente consegue ver onde é que eles investem certinho, tá, galera? Aqui é o nome do fundo, né, a alocação que ele está dentro desse fundo, porcentagem dentro da classe, né, aqui dentro da classe de renda fixa, ele tem esses aqui, 27%, 24%, 22%, e aqui a alocação global do fundo, 43% dele está em renda fixa. Então ali é mais ou menos o que a gente comentou, que é os 40% que eles pedem, né? A gestão, CNPJ, a classificação, então aqui diz o que ele investe, né? Aqui mesma coisa em renda variável, aparece todos os fundos que eles investem, a porcentagem dentro da classe e a alocação global aqui de 30%. E aqui o que eles investem, então, galera? Previdência ações ativas, ações livres, então de ações livres eles investem diretamente em outras ações. Previdência multimercado, fundo de índice, esse aqui investe em ETFs, então aqui ó, ele replica o BOVA11, que é o nosso índice Ibovespa, né? Aqui ele investe focado em ações small caps, aqui previdência de ações também, então aqui dá o detalhe de cada fundo. Se vocês quiserem saber mais desse fundo, é só copiar o nome e colocar no Google, já vai entrar na página deles, tá? Aqui que eu comentei do ETF de você, o ETF, então aqui ó, galera, ele só pega o IVVB11, né, então ele só replica ali o mercado americano, né, o S&P, gestão da BlackRock, é um fundo de índice de ETF, e aqui então os fundos imobiliários sim, é um fundo imobiliário, é um investimento ativo, né, porque é diretamente em cada fundo imobiliário. Então tem aqui alguns até que eu tenho em carteira, 2 aqui que estão aqui eu tenho em carteira também, que eu invisto diretamente. Então tá aqui a alocação por classe e a alocação global aqui um pouquinho abaixo do que eles comentaram lá, que é 9%. Beleza, galera? Bem barbada, bem fácil de ver. Se vocês querem ver cada fundo de forma mais específica, é só copiar aqui e ir atrás, beleza? Valeu! Bom, galera, mas então é um bom fundo para investir ou não? A gente não pode esquecer da história do Thiago Nigro, a história do Bruno Perini. Eu já falei mais vezes, o Thiago Nigro para mim, ele é muito mais empresário do que investidor, né? O que eu quero dizer com isso? Eu admiro ele muito mais pelo que ele faz como empresário, como dono de empresa, como empreendedor, como foco de crescimento, com negócios, do que propriamente por investidor. E já o Bruno Perini é o contrário, né? Eu acho o Bruno Perini um baita investidor, ele é um cara que tem uma memória excelente, tem muito conhecimento, então eu admiro ele como investidor. Então, claro, a gente não pode negar a história desses dois, né? Eles têm uma história já... O resultado que já apresentaram. Tem uma história que já se provou ao longo do tempo, né? Então, sim, eles são excelentes investidores, excelentes administradores, e o que será do futuro desse fundo a gente não sabe. A gente não tem como pegar performances anteriores, ele é um novo ainda no mercado, tá? Então, embora ele seja novo, a estratégia é boa, sim, é bem diversificado, tá? Eles estão com a Grão, né, que é quem vai fazer a administração desse fundo, que também é uma empresa já muito boa, que há anos está no mercado, mas o futuro a gente não sabe, tá? Então, hoje tem outros fundos de previdência que, inclusive, estão há mais tempo no mercado, inclusive com taxas menores, né, como o Real Investor Pref 70, que ele tem taxas menores, já se provou ao longo do tempo com uma boa rentabilidade, batendo CDI, batendo Ibovespa com folga, tá? Então, é aquela, por ser um fundo novo, tem um risco maior associado, mas acredito sim que seja um bom fundo, um bom investimento. Só que aí também vai do perfil de cada investidor, né? Como eu falei para vocês ali, vocês viram o que tem dentro do fundo. Na verdade, o investidor nunca vai saber em que empresa ele está investindo, porque ele está investindo num fundo que replica outros fundos. Então, saber realmente onde está teu dinheiro alocado, tu não vai saber, tu vai simplesmente terceirizar a tua decisão para um gestor do fundo, que vai terceirizar a decisão, de certo modo, porque ele que escolhe os fundos lá dentro, mas vai terceirizar a decisão para gestores de outros fundos, para aí sim ter a tua rentabilidade. Eu não gosto disso, eu gosto de ver meu dinheiro exatamente naquela empresa, eu gosto de passar na frente, se eu vou passar na frente de uma empresa, pô, eu sei que aqui eu sou sócio e aqui as pessoas estão trabalhando para gerar retorno para mim como acionista. Então eu não gosto, tá, de investir por meio de fundos e terceirizar toda essa decisão.
Eu gosto de realmente ter as minhas empresas lá físico, saber onde é que está meu dinheiro, eu conseguir acompanhar as empresas, saber a notícia do que acontece com elas, né? Então vai do perfil de cada um. Se você tem um perfil mais, uma alocação mais passiva, vamos dizer assim, né? É um bom investimento, é um bom fundo, pelo menos o que ele apresenta aqui de taxa de diversificação é um bom fundo, né? Uma coisa que eu também não gosto muito, que em ativos internacionais ele vai só replicar o mercado, né? Porque é só um ETF, o VVB11, então ele vai só replicar o mercado americano, também não tem nada ali, vamos dizer, de estratégia direta entre ativos, de alocação direta entre ativos, mas como eu falei, é uma opção de investimento de cada um. Acaba não indo, que a gente sempre fala aqui, né? De investir em forma mais ativa, direto nas ações, direto no exterior. Acaba indo um pouco do que a gente tem de estratégia hoje, de acordo com os nossos objetivos hoje, né? Mas como o Jonas comentou, às vezes para quem está iniciando também é uma boa entrada inicial, né? Dependendo ali em relação à isenção de imposto de renda também é interessante, vendo num longo prazo. Então depende muito do objetivo de cada investidor e perfil, como o Jonas comentou. Então hoje, nem tanto o Jonas nem eu, a gente acaba indo de forma mais ativa nos investimentos. Claro que cada um no seu perfil, cada um nos seus percentuais de classe de ativo, mas isso vai depender de cada pessoa. E lembrando, galera, se alguém ficou interessado, gostei, quero deixar lá pro longuíssimo prazo, realmente para minha previdência lá no final, né? Porque, você paga 40 anos INSS para se aposentar e daqui a pouco não quer pagar algo que realmente vai te gerar valor, porque o INSS não te gera valor, né? Tem uma rentabilidade melhor. Exato. Então, resumindo o que o Thiago falou lá no início, o melhor a se pegar em termos de VGBL, tabela regressiva ou progressiva, pro longo prazo, é VGBL com tabela regressiva. Porque eles têm isenção, tu tem imposto de renda de 10% apenas lá no final, somente sobre o lucro, e você pega o melhor aí dos dois cenários. Sim. E tem às vezes que faz um híbrido, né? Que pega o PGBL só na parte tributável, né, em relação à renda bruta tributável, e o que não consegue deduzir, que é mais do que esses 12%, aí vai para o VGBL. Sim. Então tem essa questão. Por isso que a gente comentou antes, né, vai depender muito de cada um, quanto que vai investir mensalmente ou de forma anual. Então tem que analisar bem. Exato, quando você faz a aplicação no fundo, você vai escolher lá qual regime você quer certinho. Isso aí, galera. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e mande pros amigos de vocês. E nos sigam em todas as redes aí, @sejaholder. Valeu! Bababá.